Está no ar o LMcast. E antes de mais nada, eu queria agradecer aos meus apoiadores, NC Marketing Digital, Laudocar, Hertz Associação de Benefícios, JCA Eletromecânica e Família Bá. Sem vocês, esse programa não existiria. Também queria fazer um agradecimento especial à Vitória Luz, que está implementando o IA na loja de automóvel, facilitando muito a nossa jornada. Agora, vou apresentar o nosso convidado aí, muito especial, Marlon Magalhães, CEO da Garage 88, mentor de lojistas de alta performance e finisher 2 vezes do Ironman. É com você, Marlon. Opa, cara, Lenine, primeiro eu queria agradecer, cara, pela oportunidade de estar aqui contigo. O 01, né, do seu podcast. É o primeiro. LMcast, o 01, primeiro a participar. Então fica até um peso, né, uma responsabilidade. Te agradecer, não só por ter me convidado, mas por essa contribuição no mercado. Eu tenho uma frase comigo, cara, de Martin Luther King, que ele diz que o que incomoda, o problema, na verdade, não é o silêncio dos bons, mas o barulho, não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, ver um cara igual a você, com uma história dessa de mercado, sem necessidade nenhuma fazendo esse movimento, é legal porque a gente está num processo de profissionalização do mercado, o mercado está mudando muito. E aí a gente tem um cara como você, um cara que tem uma história bacana, história lá do seu pai, da sua loja. É importante demais ter vocês para impulsionar esse momento do mercado. Então, te agradecer por estar aqui, porque eu sei que, de fato, você tem bastante a somar, bastante a agregar em toda essa transformação. Obrigado, tá, cara? Não, eu que agradeço. E aí, falando um pouquinho do que você falou, nessa jornada veio a Alverde, né? Que é a associação que nós fundamos aqui no Rio de Janeiro. Existimos um pouco mais de 2 meses. E aí estamos aí nessa luta para moralizar o mercado e criar boas práticas para que a gente seja mais bem visto, digamos assim. E eu queria te dar uma lembrança aí do nosso... Isso, já começamos bem. Do nosso LMcast. Já posso abrir? Claro, abrir? Pode abrir. Que isso, cara. Pô. Espero que você goste. Já vou tomar uma água agora. Aí, olha isso. Olha isso. Olha a moral que o cara me deu. Marlon Magalhães, tá aqui, ó. Lá, personalizada. LMcast. Pra lembrar. Tamo junto. Deixa eu botar água pra você. Aí, já serve aí. De ficar nessa hora toda. Vai começar a resenha, não tem como. Vou aproveitar, cara. E vou compartilhar aqui contigo também. 2 brindes aí. Olha que legal. 2 lembranças. Aqui, ó. A gente tem uma squeeze também da minha marca. Muito legal, ó. Muito obrigado, irmão. É isso aí, Vou guardar com muita satisfação e muita lembrança o presente. Vamos lá, então vamos começar aqui o nosso bate-papo. Me conta um pouco como que você iniciou essa sua jornada aí no mercado automotivo. O que te levou a trabalhar com automóvel? O que aconteceu, Lenine? Eu costumo sempre falar que eu não sou um cara do mercado, eu não sou um vendedor de carro, né? No sentido de não ter nascido dentro do mercado. Eu acho que você, pela idade da sua loja, provavelmente você deve ter crescido ali, né? Eu falo que eu tenho 35 anos, eu falo que eu tenho 35 anos de automóvel. É verdade. Eu nasci dentro daquilo. Eu nunca trabalhei com outra coisa na vida. Verdade. Eu só sei fazer aquilo. Então, e eu costumo dizer não, é verdade, eu não vim do mercado automotivo. Muito por isso essa minha vontade, essa minha sede de colaborar com essa transformação. Só para resumir de uma forma objetiva, eu vim do mercado CLT, trabalhei por quase 15 anos no setor comercial, passei por grandes bancos, passei pela Sodexo, que é uma empresa francesa de benefícios. E aí sempre tive vontade de empreender, cara. Sempre tive muita vontade de empreender. Na minha história de vida, o estudo ele sempre foi uma porta para abrir um caminho onde eu não tinha, né, uma possibilidade de escolha onde eu não tinha. Então me formei no ensino fundamental, no ensino médio, através de supletivo. Na verdade, no ensino médio eu fiz uma prova do Enem, consegui a nota mínima lá do Enem, passei. E aí sempre procurando de alguma forma tá inserido nos estudos para conseguir abrir algumas portas que me levassem para caminhos bons, sabe? E aí nessa trajetória me formei em administração de empresas, depois fiz um MBA em gestão comercial. E aí, cara, eu sempre tive no coração o desejo de empreender em relação a alguma coisa. Na verdade, eu sempre tive um sonho de ter uma casa de carne, cara. Eu ainda falo que ainda hoje... Ainda vai realizar esse sonho. Ainda vou realizar esse sonho. Vou ter talvez esse negócio por uma realização.
E aí, cara, em determinado momento eu conheci a minha esposa, o pai dela vendia carro, eu comecei a entender o universo de carro, e aí comecei a pegar carro onde eles compravam em Belo Horizonte, trazia, então comecei como Guariba, depois busquei carro, e aí juntei meu dinheiro para comprar meu primeiro carro. Mas é uma paixão, né? Eu Não, acho que trabalhar com carro é uma coisa que quando você começa... A cachaça. É, né? é uma a cachaça. A cachaça boa. Vicia. E aí, Lenin, já nesse início, até ali com a história do pai da minha esposa, eu percebia muita falta de profissionalização, sabe? Eu vinha de uma grande empresa, eu chegava ali, pô, a loja era meio bagunçada, muita gente fazendo negócio, um negócio... Sem processo. Sem processo, sem padrão, as coisas meio abandonadas. E eu falei assim, cara, não é possível que é um negócio com tanta oportunidade, é um negócio tão rentável, mas é um negócio tão manual, sabe? É um negócio tão arcaico. Amador. Tão amador, perfeito. E eu falei assim, cara, se eu entrar nesse mercado, vai ser para fazer diferente. E aí lá em 2012, quando eu comecei a mexer com carro, comprando e vendendo, na verdade eu não comprava e vendia, né? Eu trabalhava na loja dele, era o Guariba, abria, fechava a loja, fazia os corre de rua, comprava peça, levava carro para cliente. Faz tudo. É aquele faz tudo. No início nem mexia com muita financeira, não tinha muito essa habilidade, não tinha muito essa oportunidade. E aí, cara, voltei para o mercado CLT, porque não queria dar sequência trabalhando junto. É aquela história, não dá muito certo, né? Trabalhar com família, você é a exceção da exceção da exceção. Mas não foi um caminho que eu optei por um caminho diferente, óbvio. Voltei para o CLT, que era o que eu queria, era o que eu sabia fazer. Voltar a trabalhar com vendas. E aí, só que eu saí e falei, cara, eu vou voltar para cá, mas para ter meu próprio negócio. E aí eu trabalhei durante quase 6, 7 anos me preparando para vir para o mercado. Então comprei meu primeiro carro, tentei vender no particular, mas ali eu já tive problema de giro de estoque, por exemplo. Não conseguia vender meu carro, tinha as contas para pagar, e aí tinha que vender o carro para usar do meu capital. E comecei ali, cara, de uma certa forma, assim, muito na intuição também, né? Onde todo o início é muito difícil, sem capital para começar, tendo que fazer duas coisas. Eu trabalhava no banco e ao mesmo tempo dupla jornada. Vendia carro, trabalhava no banco, então anunciava no LX, aí final de semana encontrava as pessoas, ou depois do horário, ou na hora do almoço, enfim. E aí depois, cara, de um tempo cheguei a conseguir acumular um capital, conheci meu atual sócio na Garagem 88. E aí foi quando ele estava abrindo a loja ainda, reformando o espaço para poder abrir a loja. Foi quando eu cheguei para a gente ser parceiro. Fiquei como um parceiro mesmo dele, deixando meus carros lá, ajudando ele. E aí depois de um ano eu consegui me tornar sócio. E aí a gente começou isso em 2018, quase nos últimos 6 anos aí a gente vem construindo uma história bem bacana no segmento automotivo. Mas eu acho que muito do teu sucesso deve se dar por conta... De ser de fora do mercado, de ter uma noção essa visão de fora, essa visão, né? de fora, de trabalhar numa empresa estruturada e trazer essa estrutura, esse processo para dentro do teu negócio. Acho que isso deve ter sido essencial, essa visão externa, porque muito dos lojistas de automóvel eles são ou gerentes, ou supervisores, ou até mesmo vendedores de carro que deram certo. Sim. E eles sabem muito vender, mas eles não sabem nada administrar. Então, na primeira dificuldade, no primeiro percalço, o negócio deles acaba porque eles não têm processo, não sabem administrar o negócio. Isso é uma grande dificuldade do segmento, mas que está mudando, que a gente está vendo alguns movimentos, né? de profissionalização, de criar processos, de estruturar uma loja de fato como um negócio e não como amador mais. Cara, você falou uma coisa que não tem como a gente hoje olhar para o segmento de carro e pensar que é uma opção mudar. Até porque o próprio mercado já está empurrando para isso, né? Se a gente começar a falar aqui de coisas atuais que estão movimentando o mercado, cara, as mudanças da regra do Pix deixa todo mundo preocupado, e aí o cara que não procura se profissionalizar, sair do amadorismo, como é que ele vai entender, como é que ele vai movimentar isso? Ele é aquele vendedor que criou um negócio que é bom só para ele. Só que ele precisa entender as regras do jogo. O próprio Renave, cara, que tá mudando agora todo o mercado. Então, como é que o cara lida com isso tudo, né, cara? Eu tava escutando agora, antes de vir para cá, um vídeo, na verdade, do meu amigo Rodrigo Belo. Belo. Falando um pouco disso do Renave e da consignação.
O Renave não vai acabar com a consignação. Uhum. Ele vai acabar com a falsa consignação. Sim. A consignação vai continuar existindo. Para quem trabalha direito profissional, não precisa ter medo do Renave. Verdade. Na verdade, vai mais facilitar do que atrapalhar. Muito mais. Obviamente, tem algumas nuances ali que o cara precisa sair do amadorismo, sentar e falar assim, cara, vou procurar um profissional da área, vou procurar alguém para me apoiar. Como é que eu lido com isso aqui? Eu ouço já o Renave, cara, falar de Renave, sei lá, 3 anos, 4 anos. O Renave já é um negócio antigo. Para quem tá antenado, para quem tá procurando estudar o mercado, a gente sabe que o Renave é uma coisa que vem sendo falada há muito tempo. E aí a mim, a você e aos outros nossos pares que procuram conhecer, não pega de surpresa. Verdade. E como é que tá isso no Rio, Len? Aproveitando esse momento aqui pra gente falar disso. Falando um pouquinho de Renave. Sim. Tivemos uma reunião um tempo atrás, através da Alverge, com o presidente do Detran. A programação para o Renave é entre abril e maio começar a rodar no Rio, mas a gente sabe que podem acontecer mudanças, porque é uma implementação um pouco lenta, para também não prejudicar ninguém. Tem que ter todo um caminho. Dá o tempo para as pessoas entenderem, se reorganizarem. E não serem pegas de surpresa. Porque acho que a intenção é profissionalizar, trazer segurança, transparência, profissionalizar, dar a possibilidade do cara que tem a loja de carro e olha a loja de carro como um negócio, até poder escalar, poder crescer, poder ter mais receita, enfim. E aí ele vai precisar entender a regra do jogo, talvez uma regra tributária, talvez uma regra financeira, talvez uma regra fiscal. E é sobre isso, cara, que há 6 anos eu me preparo para esse momento, sabe? Para entender, assim, como é que essas mudanças de mercado podem impactar no meu negócio e como que eu posso, como dono do negócio, sendo responsável por ele, ter capacidade suficiente para mover as peças certas, sabe? Até mesmo porque você falou uma palavra muito boa, responsável. A gente, enquanto dono de um negócio, a gente é responsável pelas famílias que estão ali empregadas. A gente tem que ter essa sabedoria de que não somos só nós. Aí você falou que sua loja começou em 2018. E logo um pouco depois veio a pandemia. Foi, cara. Como foi para você essa dificuldade de um pouquinho tempo de loja ter pego de frente uma pandemia? Que, se a gente pensar, você viveu quase, talvez, a loja, hoje estamos em 25, talvez metade da vida da tua loja foi dentro da pandemia. Sim. Ô, Lenine, eu nunca parei para falar sobre isso num podcast, mas se eu parar para até analisar de uma forma fria, para mim, aconteceu no melhor momento. Você vai entender o que eu vou te falar. O cara que tem uma loja grande e que tem custos, o cara, quando ele é impactado pela pandemia, ele automaticamente sente, porque ele precisa fechar, ele para de vender. Ele já tem um comprometimento, um fluxo de comprometimento de caixa mais pesado. Para mim, foi extremamente benéfico, não a pandemia em si, obviamente o fato, as coisas que aconteceram. A paralisação. Mas a paralisação que gerou o movimento de oferta e demanda, onde as pessoas procuraram por carro, sumiu o carro no mercado, os preços subiram, e a gente sabe que foi um momento positivo para o segmento automotivo. Sim. Eu acho que pegando um pouco esse gancho aqui do que você falou, e você falou que eu ia entender, eu acho que a pandemia igualou o grande do pequeno. Sim. Deu uma igualada, porque... Sim. Vendia, faz sentido, quem estava no online. Faz sentido. Passou a vender quem estava aparecendo mais no online. E aí, talvez o pequeno tivesse mais habilidade e tivesse com a mente um pouco mais aberta para estar presente no online do que o muito grande. Verdade. Para mim, a loja foi uma virada de chave, porque eu já estava no online, mas eu passei a ficar mais agressivo ainda no online. E aí foi um momento que eu também vendi mais. Sim. Com a loja fechada. Isso é muito louco, né, cara? Quando que você imaginou que ia vender mais num determinado período onde a loja nem poderia vender? Sim. Então, a gente percebe que existe muita oportunidade. Então, e aí, até voltando um pouquinho atrás, até para você que é lojista, você precisa enxergar o Renave ou qualquer mudança como uma oportunidade de negócio, não como uma ameaça. Não estou descaracterizando a ameaça, eu estou dizendo para você que o que acontece nesse momento contigo, independente de ser o fato do Renave ou o fato das movimentações de Pix ou qualquer mudança no mercado, você pode transformar numa oportunidade de negócio, fazer do limão a limonada. Sim, né? Se você sair na frente, se você se adiantar a grande maioria,
você vai vender mais porque você está mais preparado. É um pouco como afiar o machado. Sempre afiando o machado, sempre se preparando, sempre estudando. Verdade, é verdade. E aí, cara, assim, eu peguei um momento bom para concluir. Eu não tinha compromissos de caixa alto como eu tenho hoje. Então, assim, passar 3, 4, 5 meses fechado para a gente entender como seria no digital, para mim foi tranquilo, foi uma oportunidade muito boa, mas a gente sabe que tem muita loja que sofreu, que vendeu logo depois, mas que esses primeiros meses ali onde teve que fechar, um lockdown onde foi mais pesado, automaticamente sofreram. Sim, sim. E as empresas que... Isso é uma regra, não só pro segmento de carro, para quem tem loja de carro. O caixa é ele que manda no negócio. Se você Sempre. tem caixa para sobreviver, muito negócio sobreviveu, automaticamente muita loja de carro acabou não conseguindo passar tão bem por esse período, nesse curto espaço de tempo. Então, para mim, cara, foi positivo. E aí, como você, assim, a gente acabou alavancando muito, indo pro digital, se encorajando, indo ali pro novo. Começando a aparecer. Exatamente. Dono de loja quase não botava a cara na internet, quase não aparecia. Teve que começar a aparecer. E hoje tem que continuar aparecendo, que quem não aparece não vende. Exemplo, por exemplo, acho que o maior aqui, talvez, no Brasil, seja o Thiago, o TK. Verdade. O TK vende porque aparece. E aqui no Rio a gente tem o Amadeu, que vende porque aparece. Exatamente. E continua sendo assim, quem aparece vende. Mas vamos lá, que a gente tem muito papo ainda para bater. E aí eu queria te perguntar, como que você acredita que você pode contribuir para a melhoria desse mercado de automóvel com a sua experiência? Lenine, eu nos últimos 6 anos, cara, eu tenho percebido que essa falta de profissionalização, ela movimenta... ela direciona, na verdade, o dono da loja de carro para um caminho onde ele não vai conseguir enfrentar essas dificuldades da atualidade, sabe? Eu acredito muito que não é só sobre ter um CPF forte, né? É sobre ter mente forte, é sobre ter corpo forte, é sobre estar bem fisicamente, é sobre estar bem com a saúde mental, é sobre conseguir equilibrar vários pratinhos, sabe? No banco a gente falava muito sobre isso. A galera que é bancária tem muito disso, cara. A galera cobra capitalização, é seguro, é consórcio, é empréstimo, é isso, é aquilo. Eu tenho alguns amigos bancários que eles falam que se a cabeça, se o psicológico não estiver em dia, muitos pediram para sair. E eu vou te falar que, cara, até direcionar para você que é bancário, você pode sim pegar essa condição que você vive hoje e transformar numa oportunidade. Se você procurar desenvolver hábitos que possam te ajudar nesse processo, isso não precisa ser um problema na sua vida. Hoje eu trabalho basicamente desenvolvendo 4 hábitos, que é devocional, eu ouço um podcast por dia, devocional, atividade física e leitura. Lenine, isso são alavancas para você mover de um ponto para o outro. Então, quando a gente está numa determinada condição e você não está preparado ou você não está alavancado com esses 4 hábitos, você sucumbe, cara. E a gente sabe que hoje a gente gerencia uma quantidade de informação gigantesca. E se você não está bem mentalmente, não está bem fisicamente, não tem um relacionamento com Deus que te faça se sentir equilibrado... Eu acho que essa terceira que você falou, para mim, é a mais importante. Não, e para mim é a primeira, cara. Não, é a mais importante. É a mais importante. Eu não começo eu faço meu um devocional dia... todo dia também. Cara, às 4 e 5 da manhã eu acordo desde a preparação do Ironman, eu entendi que aquilo era importante para mim. Então, cara, se você for dono de loja de carro, se você for bancário, se você for empresário do segmento em geral, se você quiser ter resultado e equilíbrio, você precisa trabalhar esses 4 hábitos. Eles vão te ajudar a alavancar o teu resultado. São nada mais que 4 pilares: corpo, mente, espírito. Uhum. É isso, cara. E eu acredito que todo esse período que eu passei me preparando durante todo o tempo foi para, de alguma forma, agora conseguir ajudar, né, os donos de lojas a vencerem crenças, né? Em 2022, cara, eu tive num encontro, eu acho que era a última chave que eu precisava virar na minha vida,
todo mundo tem uma chave para virar na vida, todo mundo tem uma gavetinha escondida dentro do coração, todo mundo tem algo a ressignificar. E eu tinha uma questão engavetada, sabe? Uma questão de relacionamento paternal e que eu resolvi num encontro chamado Amós. Depois que eu resolvi essa gavetinha questão que tinha dentro de mim, cara, eu acho que era a última coisa que eu precisava resolver na vida. E ali eu me senti, cara, preparado não só emocionalmente, mas comigo mesmo, entendendo, cara, eu sei realmente quem eu sou. E às vezes o que falta pro dono da loja, primeiro é entender quem ele é, ressignificar algumas crenças na vida dele, e uma delas também é que, deixa eu deixar de ser vendedor de carro, cara. Como é que eu faço para ser empresário do meu negócio? Como é que eu faço para ser um gestor? Como é que eu faço para ser um líder? Como é que eu faço para ser um gestor financeiro? Como é que eu faço para entender das regras do jogo? Sair um pouco do operacional e ir pro planejamento. Eu acho, Lenin, que é até muito mais do que isso, sabe? Eu acho que é até muito mais do que uma liberdade geográfica, uma liberdade de tempo, porque quem abre um negócio e quem abre uma loja, ou o cara que eu quero abrir minha loja. Presta atenção, o cara, ele, por exemplo, eu era CLT. E aí você quer CLT, aí você quer sair do seu negócio. Na verdade, você quer deixar a CLT para abrir o seu negócio, porque você está cansado de trabalhar para os outros, certo? Aí quando você sai da CLT e vai para o seu negócio, aí você descobre que primeiro você trabalha para um monte de gente antes de trabalhar para você. Você é o primeiro a chegar, o último a sair, você bota dinheiro no bolso de todo mundo, seus funcionários, do governo, dos teus fornecedores, e aí para você entender lá no final se vai sobrar para você. Então, às vezes, a gente vai empreender, a gente vai abrir a loja de carro com um sentimento errado. E o vendedor acho que passa muito por isso. Sim. Porque ele pega e fala assim, pô, o dono da loja ganhou 15 mil nesse carro, tem aquele negócio de retorno, tem isso, tem aquilo. Ele só olha quando tá entrando. Ele fala, é isso que eu quero. Eu quero isso pra minha vida. É isso que eu quero pra mim. Isso vai mudar a minha vida. Só que aí quando ele chega, que ele abre a loja, aí ele vê que tem que levar o carro no Detran, tem que levar na oficina, tem que trocar o pneu, tem que fazer o pós-venda, tem que fazer vídeo, muitas vezes, tem que quando fazer... ele é pequeno, é ele pra tudo. É ele pra tudo. E assim, eu acho que tudo tem momentos, Lenine. E aqui é que tá o ponto-chave da questão. Essa minha virada de chave, esse meu posicionamento e esse como eu posso ajudar, é ajudando o dono de loja de carro a vencer essa crença, a entender que se ele saiu da CLT ou se ele decidiu ter o negócio próprio dele, ele precisa se capacitar para isso, ele não precisa virar o escravo do próprio negócio, ele não precisa se tornar uma loja com 20, 30 funcionários, mas ele pode sim ter um mínimo de recurso, dominar o mínimo de 6 fundamentos que eu trabalho, para que ele sim consiga colocar as peças cada coisa no seu devido lugar, para que ele também alcance, obviamente, a liberdade financeira, a liberdade de tempo, para que ele consiga alinhar os objetivos. Para onde que tá indo minha loja, cara? O que eu quero com o meu negócio para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos? O que eu quero para minha vida? Então, toda essa transformação, eu acredito que somado esses, sei lá, quase 20 anos de experiência, somando área comercial, somando 6 anos de loja de carro, eu acredito que eu posso colaborar muito pro dono de loja de carro que precisa virar essa chave, sabe? Eu acho que tem bastante oportunidade no nosso segmento, tem bastante coisa boa. Eu acho que falta, na verdade, é o cara receber uma ajuda para... Cara, é exatamente aqui que você tá errando, é aqui que você pode melhorar. A gente falou um pouco antes disso. É o olhar de alguém que tá de fora. Perfeito, cara. Para ele ter essa virada de chave. Porque quando a gente está dentro do nosso negócio, muitas vezes a gente não consegue enxergar o que está limitando a gente. E aí você, por exemplo, como um mentor e estando de fora, você pode eliminar essa crença limitante, que é o que você está querendo fazer. Eliminar a crença limitante dessa pessoa que está começando a empreender. Eu acho que é muito isso para quem está começando a empreender, essa sua visão. Só que assim, desses 4 comportamentos ou desses 4 hábitos, eu passo por devocional, atividade física, leitura e um podcast, que na verdade não é só ouvir um podcast, mas é buscar mentores. Em 2016, eu estava fazendo o meu MBA, quando eu conversei com um professor, eu falei com ele assim, Roberto, o nome dele. Eu falei, Roberto, qual é a principal característica ou habilidade que eu preciso desenvolver para ter meu próprio negócio? Se você pudesse, cara, me resumir em uma coisa. Ele falou, cara, procura mentores.
você precisa ter mentores. E ele ainda falou assim, olha, você não necessariamente precisa ter mentores que o cara saiba que você é o mentor dele. Você pode pegar um cara como referência e, cara, seguir ele como referência e, a partir disso, buscar conexão e buscar todos os dias usar esse cara como referência para todas as decisões. Aí, quando eu entrei no mercado em 2018, 2019 para 20, conheci o Belo. Eu falei assim, esse cara vai ser o meu mentor. Ele é o meu mentor até hoje. Sem ele saber. Sem ele saber. E, obviamente, que assim, as pessoas falam, vou para um evento para fazer networking. Porque network é isso, network é aquilo. Para mim, network se paga. Network não se ganha, network se compra. Então, obviamente, o Belo, eu nunca paguei uma mentoria propriamente, assim, diretamente para ele. Mas eu comprei o sistema do cara, porque quando eu me aproximei, ele abriu as portas, ele chegou, ele atendeu. E aí eu fui entendendo que algumas coisas a gente vai ter que comprar indiretamente para ter acesso. É um pouco de gratidão também, né? Também, pô. Mas assim, eu vejo até um pouco além, sabe, da ingratidão. É tipo assim, cara, é estratégia. Também. Porque eu vou me aproximar do cara, eu vou sugar tudo do cara e aí, cara? Eu não sou nem um cliente dele, pô. No mínimo eu sou um cliente dele. E nada de retribuir? Verdade. E quando eu comecei com o Autoconf, tava muito lá no início, cara. Eu fui piloto para ele para várias ferramentas, para várias coisas que eles fizeram. E aí, assim... ter mentores, para mim, hoje é fundamental para você conseguir destravar, sabe? Para você conseguir dar o próximo passo. Porque quando você tá do lado de alguém que já trilhou, que já fez, que pode te aconselhar, que pode te ajudar, você simplesmente, cara, ao invés de percorrer 100 km, você faz o que o cara fez em 10 km. É o que você falou, às vezes o mentor às vezes eu consumi o conteúdo que ele tá disponível. Sim. Às vezes não precisa nem pagar ninguém, não, cara. Obviamente que assim, você tem uma pessoa, se você tem uma pessoa, eu, por exemplo, de 15 em 15 dias até há 3 anos, de 15 em 15 dias eu tenho um acompanhamento de um especialista de um programa de imersão, de mentoria que eu fiz há 3 anos atrás do EAG. E aí, cara, eu me pergunto, quando que eu vou parar de investir nisso? Nunca. Nunca. Se eu sair desse especialista, eu vou procurar um outro. Fui pro programa de imersão do G4, eu comecei a procurar ajuda, e obviamente assim, a gente tem que ter muito cuidado até para não ficar perdido. Então eu entendi até que ponto essa galera aqui poderia me ajudar do EAG, até que ponto o pessoal do G4 poderia me ajudar. Depois eu comecei a olhar, cara, no segmento, quem é o cara que de fato pode me ajudar? Só que eu entendi, cara, que chegou um ponto que, de verdade, com toda a humildade, eu poderia já me colocar nessa posição de ajudar as pessoas. Já tá nesse lugar, sair do lugar de mentorado pro lugar de mentor. E, assim, eu nunca vou sair Você nunca vai deixar de ser mentorado, mas você vai passar a mentorar sim. outras pessoas. Porque tem muita gente se você sai de ajuda. Se você sai do lugar de mentorado, você deixa de ser um bom mentor. Verdade. Na minha opinião. Porque isso é um ciclo, né? Ciclo ali que nunca esgota. Você aprende e ensina, aprende e ensina, aprende e ensina. Tipo um PDCA. Você vai rodando um PDCA ali pra vida toda e você vai ficar ali. Enfim. Vamos seguir aqui com o nosso conteúdo, senão a gente não sai nunca do que a gente tá falando. E agora eu queria fazer uma pergunta um pouco voltada para performance. Como que você conseguiu unir essa questão da performance com os negócios e com o seu time de vendas? Lenine, pra mim, eu sempre fui um cara bastante obstinado, sabe? Por algumas coisas que eu fiz na minha vida toda. Só pra você ter uma ideia, assim, eu hoje entendi uma coisa. Quando eu vou contratar alguém, eu ensino isso para os meus mentorados. Primeira coisa que você precisa entender quem você é. Para onde você vai e o que você precisa fazer para chegar lá. Isso, na verdade, está completamente relacionado ao teu negócio. Com isso, eu vou entender exatamente quem eu vou atrair, quem eu vou expelir. Ou seja, quem não vai ficar comigo, quem serve, quem e não quem serve. vai se aproximar. Com isso, eu entendi também que a gente precisa, entendendo quem a gente de fato, dar destaque aos nossos pontos fortes. Então, eu sempre fui um cara focado, disciplinado, eu sempre fui um cara resistente, sempre fui um cara resiliente. E aí, o que eu faço? O que eu fiz comigo que eu acho que você tem que fazer com você? Você que é dono de loja de carro, você precisa olhar para o teu passado, entender o que você tem de potencial, o que você tem de diferente, que pode potencializar ainda mais,
E o que, que você tem de gap? O que, que você tem de gaveta? O que, que você tem de escondido? O que, que você precisa melhorar? O que você precisa ajustar? Ou o que você precisa ressignificar? Partindo disso, eu entendi que eu tinha muita coisa que eu precisava resolver e tinha muita coisa que eu era bom e que eu gostava. A disciplina, por exemplo, era uma coisa que fazia parte de mim. Então, quando eu pegava para fazer uma coisa, eu era um cara muito disciplinado. Eu não me abatia por conta de certas dificuldades, eu não... Sabe aquele absorver o golpe? Eu sempre passei muita dificuldade na vida, mas nunca fui um cara de ficar me lamentando. Nunca se vitimizou. Exatamente, cara. Eu nunca fui de ficar me vitimizando, porque eu não tive isso, porque eu não tive pai, porque eu não tive mãe, porque eu não tive uma oportunidade. E eu falei assim, cara, como é que eu consigo potencializar isso? E aí, estudando em 2019, 2020, comecei a entender que a performance, ela não é uma questão esportista, né? Ela é uma questão de vida. Só que ela é algo que precisa conectar contigo. A performance, ela precisa conectar com quem você quer ser, com quem você é hoje, com quem você era. E aí você usando essa conexão, você consegue melhorar como pessoa. Primeiro, assim, você precisa se transformar. Melhorando como pessoa e entendendo essas pessoas que você aproximou de você, você potencializa essas pessoas. Então, assim, nesses últimos 6 anos, eu procurei ser um cara de performance na vida. Então, procurando ser um cara de performance na vida, a gente entende exatamente como a gente vai performar profissionalmente. Porque ninguém é uma pessoa na vida pessoal e uma pessoa na vida profissional. Se o cara é procrastinador, se o cara é invejoso, se o cara é preguiçoso, se o cara ele não sabe lidar bem com dinheiro, se o cara ele não sabe engolir sapo na vida pessoal, se o cara ele não sabe lidar com frustração, se o cara ele é procrastinador, ele vai fazer isso na vida profissional. Sim, total. Se ele é arrogante, se ele é soberbo, ele se ele não lidou bem com as frustrações com o pai, com mãe, com o irmão, ele vai levar isso pra vida, Leni. Então hoje, só pra você ter uma ideia, quando eu paro pra... E vai parecer que a gente tá falando de coisas diferentes, mas a gente tá falando da mesma coisa. Quando eu paro pra entrevistar uma pessoa, Pareto, 80-20. Eu mais quero saber de 80% da tua vida do que da tua história profissional. Sim. Sabe? Porque é uma repetição, cara. Porque o profissional é aquilo que é um currículo, onde você trabalhou, o que você fez. Isso. Só isso. Agora, os teus relacionamentos, as tuas lembranças, aquilo que você viu na sua infância, isso reflete quem você é e como que você vai performar. Eu tenho certeza que se a gente parar aqui, se a gente fosse fazer uma entrevista aqui agora, cara, eu estaria muito mais focado. Eu sei que você tem um irmão, né? Sim. Você tem um irmão só? Eu tenho uma irmã. Uma irmã mais velha ou mais nova? Mais nova. Você tem uma irmã mais nova e um irmão mais velho? Não, os dois são mais novos. Os dois são mais novos, você é o mais velho. Isso. Você tem pai? Tem. Seu pai outro dia eu vi no Instagram, sim, né? Maneiro. Cara, parece muito contigo, cara. Todo mundo fala demais. Que eu sou a cópia dele. Não, e você tava com o cabelo maior assim, mas tava de barba, né? O cara deu tapa agora, ficou bonito pra caramba. Tem que ficar melhor pra vir pra cá pro podcast, tem que melhorar o visual, né? Cara, eu achei que o cara ontem, até cortando aqui, onde você foi no barbeiro, achei que o cara, já viu aquele barbeiro que o cara que joga a capa, eu falei, o cara vai fazer. Porque meu irmão mudou completamente o teu visual. Mas voltando aqui, mãe, cara. Tem mãe. Você tem mãe. Então, você tem um ciclo familiar, né? A tua família hoje ela é toda estruturada, cara, presente, uma família estruturada. Mesmo sendo uma família estruturada, a gente pode entender se existe algum rompimento de relacionamento, se existe alguma relação mal resolvida, se existe algum sentimento engargalado, se tem alguma coisa que você não... Porque não é o fato de ter os pais que a gente não tem alguma coisa guardado dentro, sabe? Então, algum trauma, alguma questão. Se eu fosse entrevistar, existem perguntas específicas para saber como que você lidou com algumas questões e destravar elas e entender assim, cara, a primeira vez que eu disser não para esse cara, como é que ele vai lidar? Como é que ele lidou com frustração? O que é frustração? Quem é o pai do Lenine pro Lenine? Quem é a mãe do Lenine? Como é que essa relação... Ele tem alguma questão ali parada, sabe? Tem alguma poça d'água, tem alguma água suja parada. Então isso para mim é muito importante entender para poder ajudar as pessoas a performarem no meu time. Então assim, a performance não é uma questão, por exemplo, de fazer Ironman. É uma questão de entender, cara, quem eu sou e quem eu posso ser. Ou quem eu quero ser. Porque a gente vive modelando, né? Provavelmente você deve olhar E eu sei que é clichê isso que eu vou falar aqui agora, mas também se a gente está disposto a pagar o preço para ser quem a gente quer ser. Sim, perfeito. E aí o Ironman tem muito disso, cara. O Ironman ele tem muito
de você negar a si mesmo, sabe? Sim. De falar, cara, se eu Mas quero... a vida tem. Exatamente. A vida é você negar os prazeres momentâneos em prol de um objetivo maior. Verdade. Eu nunca fiz um Ironman, mas eu conversei com você antes que eu já fiz algumas corridas um pouco mais longas. E você tá inscrito em alguma corrida? Eu lembro Por que você enquanto falou. não. Ainda não? Mas vou. Eu mirei agora um pouco no boxe. Boa. E assim, não é sobre corrida, cara. Não. Quando eu falo que um desses hábitos que tá ali, atividade física, é praticar uma atividade física. Só o que eu acredito, Lenin? Eu acredito que o dono do negócio, ele precisa, se for boxe que você vai fazer, você precisa ir para um ambiente de competição, cara. Eu acho também. Porque eu acho que ir para um ambiente de competição é você se tornar adulto. Ou trabalhar essa capacidade de estar num ambiente cara, hostil, de estar num ambiente não, e é gratificante, por exemplo, uma corrida. Tudo sei isso, lá, cara. Você tá correndo com 500 pessoas. Exatamente. E você chega entre os primeiros 100. Isso é tão legal. Pô, muito. Ou completar que Muito. seja. Ou completar que seja a corrida. Muito. E aí eu ia contar, você falou de abdicar. Primeira corrida que eu fiz, 5 quilômetros. Eu tava começando a correr, não tinha preparo nenhum. Eu fui para um casamento no Xi'an, que fica ali perto do aeroporto Santos Dumont. Sim. Eu saí do casamento 4 da manhã, mais ou menos, 4h30, e eu fui correr 6 horas da manhã. Cara, nem dormiu. Não dormiu. E corri. E como é que foi a sensação, cara, de terminar? Gratificante. É simplesmente você concluir um objetivo desse, de uma corrida, vencer essa etapa, pegar aquela medalha na mão. O que quando você procura praticar uma atividade física diária e se colocar num ambiente de competição, você tá estimulando duas coisas, Lenin, que é muito importante. Primeiro, é o que todo mundo quer, é ter a satisfação de cruzar a linha de chegada, de falar, pô, eu fazia em tanto tempo, agora eu faço em tanto, Isso cheguei é na muito frente legal de fulano. também. Isso é muito legal. Só que você se coloca numa segunda condição que é a mais importante e muita gente ao longo da vida negligenciou isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu hoje priorizo, por exemplo, levar meu filho na escola. Isso para mim é importante. Aí eu levo ele na escola, abro um espaço na minha agenda para levar ele pro futebol. Aí no futebol que ele faz, ele tem 3 anos. Teve um dia que ia ter um campeonatozinho, criançado tudo pequeno assim, ia dar uma medalha no final, agora no final de 2024. E aí no final eles sempre fazem uma disputa de pênalti. E aí meu filho foi lá, bateu o pênalti. E aí ele botou a bolinha num lugar, quando o professor apitou, ele chutou, o goleiro pegou a bola. Ele olhou pra mim, cara, com uma frustração. Um sentimento de frustração, de decepção. E aí começou a chorar e veio. Quando ele veio e me abraçou, eu falei, filho, tá tudo bem, porque nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente acerta. A gente precisa continuar tentando. Então, o que aconteceu com meu filho de 3 anos de idade, provavelmente aconteceu contigo. Tu se frustrou com alguma coisa e a gente ter a capacidade de voltar para esse cenário e lidar com isso de novo, cara, é extremamente importante para desenvolver a capacidade cognitiva, a maturidade, para desenvolver resiliência, para desenvolver inteligência emocional. Cara, eu me sinto todos os dias desafiado a lidar com uma frustração. E não tem coisa melhor do que você fazer isso do que atividade física em um ambiente de competição. Então, se é corrida, vai para um ambiente de corrida. Se é boxe, vai para um ambiente de competição de boxe. Se é beach tênis, né, cara? Beach tênis tá em alta, tá em alta. Até beach tênis tem campeonato. Sim, vai competir. Vai, cara, vai competir. Isso é muito bom, cara. Isso é muito porque bom. a competição te dá esse enfrentamento. O esporte faz isso, né? Se Verdade. enfrentar, principalmente. Verdade. Eu acho que é muito importante, sim, essa jornada do esporte. Fora que te traz várias outras coisas pelo lado fisiológico, né? Sim. Libera várias coisas no seu corpo, dopamina, que você fica estimulado. Pô, fazer um esporte, então, antes de ir pro trabalho? Não, esquece. E tem que ser de manhã. Se você vai procurar praticar uma atividade física, você precisa fazer isso de manhã. Eu começo 4 e 5 da manhã, faço um devocional, estudo, trabalho e 6 horas da manhã eu tô nadando na praia, 6 horas da manhã, pedalando ou correndo e eu tô sempre me preparando para o Ironman. Aí você chega motivado. Não esquece. Pro dia começar. Você chega vazio. Eu tava... Outro dia até compartilhei isso numa live. Outro dia eu nadando, o professor falou assim, tira o excesso. Quando a gente começa o dia, por exemplo, quando você vai para sua loja de carro, preste atenção,
e você levanta da cama, toma um banho, escova o dente, bota a roupa e vai, você vai cheio de excesso. Se você começa o seu dia sem praticar uma atividade física, você vai cheio de excesso. E aí, o que eu entendi, cara? Naquele momento que nadando e ele tira o excesso, tira o excesso, tira o excesso, que ele tava falando pra mim, cara, esvazia a cabeça dos problemas. Cara, e corrida, natação, pedal, tu tá ali, mas tô pensando, caraca, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quando tu pega e se concentra e faz força, pratica, se conecta com a atividade, você esvazia, mano. E aí você chega pro teu trabalho, seja qual for Exatamente. ele, motivado, mas ao mesmo tempo zerado, vazio, pronto para encher a cabeça de coisas boas. Exatamente. E eu acho que assim, todo ser humano é viciado em alguma coisa. Ou o cara é viciado em doce, em café, o cara é viciado em fumar, o cara é viciado em beber, o cara é viciado em alguma coisa. Eu me viciei em praticar atividade física antes de ir pro trabalho. É um vício saudável. Exatamente. Você se ocupou, todo mundo vai ter um vício, é verdade. Você se ocupou com um vício saudável. Eu, quando estava mais na corrida, eu estava viciado na corrida. Sim. Em fazer corrida, em completar a corrida, e no que você falou, baixar o tempo. Uhum. Eu quero baixar o tempo, eu quero baixar o tempo. Isso não tem tudo a ver com vendas, cara? Tem. Isso não tem tudo a ver com negócio? Quantas vezes, quando você faz uma venda, e quanto mais difícil for a venda, e aí eu vou falar agora para o vendedor, e também para o dono de loja que está envolvido na venda, você finalizou aquela venda, não te dá a sensação de ter vencido uma maratona? Não parece verdade. que é isso? Verdade. É muito gratificante. Verdade. Vamos lá. Deixa eu fazer agora uma outra pergunta para você. Com qual frequência você treina a sua equipe? Não, essa aí eu já falei? Não. Vamos lá. Não. Com qual frequência você treina a sua equipe? E se tem algum tempo que o colaborador fica somente em treinamento antes de iniciar a jornada dentro da sua loja? Cara, treinamento. Como eu acredito muito que estudar, ter mentores, aprender coisas novas, testar, colocar em prática, faz muito sentido. Eu entendi que nessa transformação de vendedor de carro para empresário ou lojistas, eu estou criando um movimento chamado Lojistas Pro, que é lojistas profissionais, que aí é o lojista que tem a capacidade, por exemplo, você que tem 53 anos não, né? 35 anos de loja, mas sua loja é de 53 anos. Quanta coisa você não sabe, cara? E quanta coisa você não consegue treinar e desenvolver as pessoas. E detalhe, quando você faz isso, você dissemina ainda mais a cultura no teu negócio, o jeito que o Lenine faz as coisas. O jeito que o Marlon faz as coisas na Garagem 88. Então, uma vez por semana, no mínimo, o meu time está treinando. Então, eu tenho um time operacional, um time administrativo, um time comercial. Uma vez por semana, eu estou treinando o time comercial, o meu líder operacional está treinando o time operacional e o meu líder administrativo financeiro está treinando esse time. Acertando os ponteiros, cara. A gente entra em campo, quem não treina é entrar em campo sem se preparar. Imagina aí, por exemplo, no Rio de Janeiro aqui, Flamengo é o maior do Rio, não é o maior do Rio? É o maior do Rio. Eu tenho que concordar. Cara, você imagina o Flamengo começar o Campeonato Brasileiro sem ter feito uma pré-temporada? Isso não existe. Como é que você vai começar 2025 sem ter treinado 2024? Como é que você começa um mês? A gente tá no meado do mês de janeiro, aí chega no mês de fevereiro, o cara não para e fala, cara, a gente precisa melhorar o atendimento. Pô, o processo lá de documentação tá... Vamos parar, galera? Vamos olhar o processo? E o Lenin, não tem... Você não precisa contratar uma consultoria para casa 50, 80 mil reais pro cara te falar que tem que digitalizar o documento, colocar num lugar, fazer assim, ter uma assinatura, um carimbo e tal. Cara, é você parar, desenhar e treinar as pessoas. E, na verdade, esse treinamento semanal que você tá falando, uma vez por semana, é pra... tá relembrando. Reforçar, melhorar. Porque senão, se você deixar sem treinar, você esquece, o teu colaborador esquece e param de seguir o processo que você desenhou. Entra gente, sai gente. E aí, cara, a gente tá sempre apagando incêndio. A gente tá sempre... Não, deixa que eu resolvo. Então, quando você consegue criar essa capacidade de treinar, você treinar as pessoas, eu já trouxe treinamento de fora, já trouxe treinamento de venda, já trouxe treinamento motivacional, já trouxe psicólogo, psiquiatra, já trouxe uma galera para treinar o time, porque assim, precisa ser complementar. Mas eu vou dizer uma coisa para você, se o dono da loja conseguir desenvolver
os processos da loja, montar os seus treinamentos, eu vou te garantir que ele resolve pelo menos 80% dos problemas dele. Até mesmo porque esse treinamento de fora, ele tem que ser Não tem uma esporádico. visão de dentro. E tem que ser esporádico. Exatamente. Não tem como. Você tá fazendo um treinamento... necessário. É necessário, mas você não pode fazer ele semanalmente. Exatamente. Semanalmente. Esse treinamento semanal é o ajuste fino. Sim. E o treinamento a longo prazo é para trazer uma visão de fora. Só para você ter uma ideia, outro. Lenin, um treinamento de vendas que eu faço, por exemplo, quando eu vou fazer um treinamento de atendimento, um vendedor simula um atendimento com o outro, cara. Sim. Tem que simular, cara. Como é que você acha que o Flamengo treina? Eles sentam e ficam conversando? Não. Toque de bola. Rachão. Isso. Toque de jogo. bola. Treina ataque, treina defesa, treina o goleiro, treina cruzamento, treina falta. Treinamento é na prática, não Exatamente. é na teoria. Treina a jogada, quando eu for pra frente você vai pra trás, quando eu vou pra trás você vai pra frente. Cara, a gente precisa treinar. Você precisa falar o óbvio. E o óbvio, você já deve ter ouvido assim, o óbvio precisa ser dito. Eu costumo dizer que o óbvio precisa ser treinado. Então, se você quer que o teu vendedor cumprimente o cliente assim, ó. Bom dia, Leline, tudo bem? Eu me chamo Marlon Magalhães, sou consultor de vendas da Garagem 88. Como que eu posso te ajudar a comprar seu carro novo hoje? Você precisa repetir isso com o cara. Então coloca um de frente pro outro e faz a primeira e faz a segunda. Você faz com o cara faz com o outro. E na semana que vem volta, e na outra volta, e vai. Excessivamente, até virar hábito. Até virar um hábito, até desenvolver, inclusive, a capacidade do cara se sentir seguro. Porque tem muito vendedor que é inseguro. Tem. E como é que se desenvolve segurança com o cara? Repetindo. A gente acabou de falar sobre repetição. Existe alguma coisa que alguém faz 1000 vezes e que é ruim? Não. Impossível. Impossível. Por isso que, cara, a repetição o traz esforço, a excelência. Ele ganha do talento o trabalho duro ganha do talento toda vez que o talento não trabalha duro. Sim. E aí a gente fica pensando assim, deve ser coisa de idiota treinar como vai atender o cliente. Aí quando o vendedor atende o cliente mal, a gente fala, pô, esse cara não serve. Na verdade, quem não serve é você, pô. Que não fez o... Não, mas eu já falei pra ele, meu amigo, você já ensinou, treinou, fez na prática com ele. Se você não tem tempo, você precisa desenvolver alguém para fazer no teu lugar do jeito que você tá fazendo. E aí você falou, voltando um pouco também no futebol, que a gente sempre acaba pegando um exemplo ali. Tava comparando, né? Comparando. O Cristiano Ronaldo é um exemplo de um atleta que ganhou pelo esforço. E ele já falou que ele não é o melhor. Não era extremamente talentoso. Ele se equiparou ao ponto de ser comparado e dividir algumas vezes o melhor do mundo com o Messi, que de talento é um extraterrestre. Verdade, o Messi de talento é de bizarro. talento é um extraterrestre. E o cara, pelo esforço, ele conseguiu chegar nesse nível. Você pega o Neymar, cara, o cara é extremamente talentoso, só que não... mas de esforço, cara, não tem jeito. E o que aconteceu com ele? Tá ganhando dinheiro. Sim. Mas já tá dividindo opinião. Aham. Nem todo mundo ele acha ele tão bom. Inclusive tem pessoas que desgostam dele por isso. Verdade. Porque ele não se esforça. Como deveria falar, o Neymar podia ser o melhor do mundo, mas não foi porque não se esforçou. Verdade. E aí, assim, tem gente que entra no futebol, Lenin, pra ganhar dinheiro, e tem gente que entra para ser o melhor. Tem gente que abre uma loja de carro só pra ganhar dinheiro, e tem gente que entra para ser o melhor ou pra fazer o melhor. Sim. E muitas vezes ser o melhor é olhar, é o que eu falei aqui um pouco antes, né, no início da conversa, é também olhar por quem tá ao teu redor. Sim, fazer pelas outras pessoas, pelo ambiente. Perfeito. Mudar vidas. Perfeito. Verdade. Acho que é um pouco disso aí. Mas vamos lá pra gente continuar aqui o nosso papo. E a gente falou um pouco de treinamento, e aí eu fiquei sabendo uma informação privilegiada aí. Eita! Que, falando um pouco de mentoria também, você vai ser um dos mentores da escalada prêmio do meu amigo Bené. Sim, a escalada elite, cara. Cara, primeiro assim, o Bené é um exemplo... É o exemplo mais palpável hoje do cara que consegue se conectar com as pessoas de uma forma simples e objetiva. E aí eu conheci o Bené há uns anos atrás, quando ele nem trabalhava na Gestalt. Eu conheci o Bené, ele me prospectando. O Bené é um cara muito bom de fazer isso. O Bené não começou a fazer isso na Gestalt. Ele é esse cara, ele faz o que ele faz hoje há muito tempo. E assim, é um cara, que tem muito a ensinar. Hoje de manhã mesmo eu fiquei quase 2 horas com o Bené trocando ideia. E eu sei o valor que tem essas pessoas que estão ao meu redor. E aí eu tive o privilégio
de ser convidado pelo Bené para fazer parte da Escalada Elite. Vai ser um grupo muito fechado de donos de loja de carro, onde a gente vai prestar uma mentoria muito exclusiva e personalizada. Então imagina você ter a oportunidade de sentar comigo, com ele, com o Rodrigo Flecha, com o Marcelo e com a Fran Diniz, e ela sentar contigo e falar, cara, é isso aqui que tá errando. E pegar o tempo dela e falar, cara, é isso aqui, você tá errando, isso aqui é um puta potencial e você olha pouco para isso. Você é muito bom nisso. Então conserta aqui, vai para lá. O que falta, Lenine, às vezes é o cara ele tirar um tempo pro negócio dele, sabe? Para olhar de fora. E ter alguém com ele olhando de fora. Eu falei contigo que eu tô há quase 3 anos com uma especialista. Eu já construí por exemplo, DRE, fluxo de caixa, processo de contratação, que eu sozinho não faria. E quando você tem um mentor, quando você tem um especialista olhando contigo de forma individual, é diferente. Sabe por quê? Eu tinha agenda com ela terça e quinta, 8 horas da manhã. Cara, eu não tinha como falar que eu não ia. Eu tava lá. Aí eu chegava lá, eu falei, Simone Cripa, especialista do EAG. Eu falava, Simone, cara, eu não fiz isso. Ela, calma, vamos fazer junto aqui agora. Faz aqui, faz o seguinte, aqui, que vai. É diferente porque gera um comprometimento. Sim. E aí, além de gerar um comprometimento, uma mentoria especializada, ela consegue te dar foco. Por exemplo, você acha que eu fiz um Ironman em 5 meses como? Mentoria, pô. Coaching, treinamento. Só que eu acho que o que aconteceu com tanto o termo coaching quanto o termo mentor, ele acabou se popularizando, cara. E é igual a história do pastor. Hoje as pessoas, o pastor, e aí as pessoas meio que ridicularizam, meio que não dão o devido valor, o devido respeito. Por quê? Existe uma série de pastores. Existe pastor e pastor. Pastores. Existe coach. Exatamente. E coach. Existe mentor e mentor. E aí... Eu fiz o método CIS, que eu inclusive recomendo. Quero fazer, cara, eu nunca fiz. Quiser fazer, quem quiser mudar a sua vida, inteligência emocional, acabar com as crenças limitantes, é incrível. E o Paulo é um senhor coaching. Sim, com formação em coaching. Sim. Paulo Vieira. É 100%. Um coaching de verdade. 100%. Não é um coaching de mentira. Sim, e aí você está falando de pastor. O meu pastor é um pastor de verdade. Sim. Pastor Alci Guimarães, da Igreja de Novos Começos. Porque ele fala o que está na Bíblia. Sim. Ele não faz invenção. Uhum. Hoje tem pastor fazendo invenção. Falando que você precisa prosperar no dinheiro. Sim. E não é por aí. Não. É prosperar em Cristo. Lógico. E aí isso traz à memória, assim, esse preconceito que as pessoas têm. Então, se disseminou isso, né? Essa crença de que mentor, pastor, coaching, mas, cara, isso é fundamental. Eu sei o valor disso, eu tenho ajuda externa até hoje. Eu acho que o lojista que quiser, obviamente, crescer ou que quer manter o negócio dele, porque eu acho que ter um mentor não é nenhuma questão de alavancar, dobrar a loja, triplicar. É uma questão de sobrevivência. É saber até quando você... humildade, cara. Não, é saber até quando você não pode crescer. Às vezes você acha que tem que crescer e não é o momento de crescer. Ô, Lenin, teve um dia, isso na pandemia, cara. Eu liguei pro Belo e falei assim, Belo, tô precisando de contato de pessoas pra carro zero, porque eu tinha uns 3 contatos e, enfim, não tava conseguindo me atender. Eu falei, pô, tinha contato com o Belo já. Peguei o telefone, liguei pra ele. Lenin, passou umas 2 horas, meu telefone tocou de novo. Era ele. Eu falei, pô, Belo. Ele falou, cara, tu podia me explicar como é que você trabalha esse lance do carro zero? Porque não é uma coisa que eu trabalho muito e você me ligou pedindo um contato, ele tinha uma pessoa. Tem algo de diferente? Pode me falar como é que você faz? Irmão, o cara, ele vende 200 carros. Quem sou eu na fila do pão pro cara me ligar e perguntar como que eu faço alguma coisa? Sim, só que você tá fazendo uma coisa que ele não fazia. Pão, cara? A gente precisa ter curiosidade, cara. A gente precisa ter coragem de chegar e olha o tamanho da humildade dele também. Eu não sei. Cara, dá pra me ensinar o que é? Hoje mesmo a minha social media falou assim, cara, eu vou fazer um conteúdo de ARSM, sei lá, ASMR, alguma coisa assim, que é voltada pra sonhos, né? Tipo, aqueles vídeos que você vê passando a mão na mesa, fazendo assim. Cara, eu perguntei pra ela, de boa. O que é isso? O que é isso? Que eu não sei. Eu também não sei, você pode me ensinar? Eu sou o dono do negócio que eu vou saber de tudo, cara. Não vou saber. Ela, não, isso é um vídeo que as pessoas são vibradas em ouvir som. Então você pega, tipo aquele vídeo que tem do Rolls Royce, que a mulher faz assim na calota, passa a mão, aperta o vidro, desce.
Já percebeu que tu parou pra ver esse vídeo e ficou prestando atenção naquilo? É isso, ela foi, me explicou um termo em inglês, eu falei, caraca, cara, a gente não sabe tudo, Lene. A gente pode trabalhar 53 anos com um carro, assim como você lá, a loja do seu pai, mas a gente não sabe de tudo. Toda hora a gente tem que sentar na cadeira ali pra aprender. E o dia que a gente achar que sabe tudo, pode fechar a porta, pode mandar enterrar. A verdade é essa. Com certeza. O dia que você achar que sabe tudo, você morreu. Então, assim, concluindo, a Escalada Elite vai ser um evento exclusivo. Vai ser no dia 13, 14 e 15 em São Paulo. Tá? Vai ser no resort, em fevereiro. Então, você que é lojista e quer participar da Escalada Elite, não é sobre chegar lá e pagar para estar lá. Você precisa passar num processo. A gente criou um filtro ali para entender se eu posso te ajudar também. Porque aí eu acho que mora o perigo, sabe, Lene? Por exemplo, se você falar assim, Marlon, quero... Cara, dá pra você, por exemplo, pegar aí o logístico de alta performance. Vamos comigo? Eu vou, cara, fazer uma anamnese contigo e entender e te falar assim, Lenine, olha só, eu não posso te ajudar. E você não vai. Eu não posso te ajudar. E aí, eu posso te falar assim, Lenine, eu posso te ajudar. Mas você tá disposto a fazer isso? Ou eu vou te falar, cara, tá muito fácil te ajudar. Porque você já tem algumas características aqui e precisa de alguns ajustes. Então, assim, não é pra todo mundo, mas você que quiser... Você pode se inscrever, participar pelo processo para poder estar lá. Então, vai ser um encontro fechado para 30 lojas. Então, imagina, são 5 mentores para 30 lojas em 3 dias, para depois a gente ainda fazer um encontro durante 3 meses. E aí talvez o Bené vai conseguir explicar melhor como é que vai funcionar. Mas vai ser incrível, cara. Se você tiver curiosidade, procura no Instagram a escalada do meu amigo Bené. A Escalada Elite. A Escalada Elite. A Escalada Elite. Vai ter lá todas as informações. Vai valer a pena, tenho certeza disso. Só para você ter uma ideia, cara. Ano passado, eu li 12 livros de marketing. Eu encontrei a Fran, falei, Fran, você consegue me ajudar? Eu tenho uma social media. Cara, e aí tem coisas que o dono da loja vai entender. Cara, isso aqui eu vou terceirizar. Apesar de conhecer muito, tem como estar com a social media. Paguei a mentoria da Fran pra ela acompanhar minha social media. Cara, várias coisas ela mudou ali, ela sugeriu, cara, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos olhar a estratégia. A gente precisa fazer isso, né? Não dá pra achar que a gente é um super-herói, cara. E nós não somos. Não dá. A gente tem Mas o nosso mercado, a gente sabe que as pessoas são muito restritas a isso. Não vai mudar aqui, vai mudar assado. Até mesmo que tem medo resistente, né? E tem medo de passar a informação só pro outro, porque acha que o outro vai ser melhor que você. Não, vamos dividir. É muito normal, cara. É muito normal no nosso mercado. Lá na minha região... represar conhecimento. Alguns lojistas me procuram. Aí outro dia aconteceu uma situação interessante, cara. Presta atenção. Um lojista veio e sentou assim, não é filho igual você tá. Falou assim, cara, eu tô querendo trocar uma ideia contigo e tal. Tô precisando, entender como é que eu posso mudar, melhorar minha loja. Eu vejo, cara, que vocês vendem, entrega. Sinto que o cliente toda vez vai na minha loja, fala de vocês. E aí eu falei assim... tá, cara, o que você quer saber? Ele começou a perguntar, eu comecei a falar, cara, eu fiquei 3 horas. 3 horas falando com ele de tudo que eu sei, tudo que eu fiz, como que eu faço. Aí chegou um determinado momento que ele falou assim, eu tenho aqui umas fontes de comprar carro que eu não passo para ninguém. Inclusive, até se você me pediu, eu não me passo, porque é o que eu tenho de mais precioso. Eu falei, rapaz, mas que cara pobre e limitado, hein? Você tá ali divulgando todo o teu conhecimento com ele, e ele falou isso. Você entendeu qual é, às vezes, a limitação o nosso mercado tem vaga para todo mundo, tem lugar para todo mundo. Eu entendo a cabeça dele, eu entendo que, o cara aí onde eu compro, o cara vai comprar, mas aí eu entendo também, o que eu faço, eu tô falando para ele fazer, eu tô falando, cara, a estratégia para entrega é assim, como é que você faz assim, aqui você consegue diferenciar o teu produto, aqui você consegue entregar valor, eu tenho essa ferramenta, eu tenho essa pessoa que faz o tráfego, eu tenho... Cara... Você é tornar um ambiente mais competitivo. Beleza, vamos lá, vamos puxar a régua pra cima. Sim. Cara, 80% das lojas da minha região reformaram, mudaram, contrataram social media, mexeram no marketing, se posicionaram no Instagram, dono de loja. E muitos deles falam, cara, eu acompanho, você é referência e tal, e tal, e tal. A gente precisa ter essa. E é tão legal humildade, você ser motivo das pessoas estarem evoluindo. Sim. E assim, eu sou dessa opinião também. O que eu puder de fornecer de informação do que eu conheço,
eu vou passar para frente. E eu defendo muito esse movimento, Lenine. Hoje eu tava olhando o meu contador, dando treinamento pro time dele, ele falou assim, cara, isso aqui eu faço lá porque eu vejo você fazendo. Olha que legal. Eu não treinava meu time. Aí eu fui numa reunião com ele semana passada, ele estava fazendo uma reunião de agradecimento. Eles estavam fazendo um cumbuca, ele falou, pô, aprendi contigo vendo você fazendo isso lá com o teu time. Então é sobre isso, cara. É sobre ver, ter humildade, perguntar, falar, como é que você faz isso? Isso serve pra quê? Que tipo de resultado você tem fazendo isso? Pô, vou fazer. Faz, cara, e depois fala com o cara, irmão, fiz o que você fez. Igual o Bela me ligou e falou, cara, se fizer sentido pra mim, eu vou fazer. Se não fizer, eu não vou fazer. Mas pelo menos você orientou. Exatamente, pô. Isso é muito legal. Eu falei aqui um pouco antes, fiz um agradecimento no início, aí é uma outra dica que eu vou deixar. Eu tô em vias de conhecer para implementar lá na loja, mas mais para frente eu vou falar um pouco melhor. Uma inteligência artificial para fazer todo o acompanhamento do cliente, todo o follow-up, inclusive conhecer mais o cliente, entender como que ele é para poder tá se comunicando melhor com ele, com a Vitória Luz. Quem quiser procurar, vitorialuz.ia no Instagram, não vai se arrepender, é uma dica aí que eu deixo. E aí agora a gente está chegando quase no final do nosso programa, é uma pena, mas foi uma honra estar aí com você nesse nosso primeiro episódio de estreia. Nada, cara, obrigado você. E eu vou deixar aí o microfone aberto para você falar alguma coisa que você acha que é relevante, de um assunto que a gente pode não ter tocado. As palavras são suas. Existe dois movimentos, na verdade, um movimento, né, só, que eu tenho difundido no último ano, né, na verdade, eu venho me posicionando mais forte, de forma mais incisiva em relação a isso, que é o Lojistas de Alta Performance, é uma mentoria que eu lanço agora por início de fevereiro, e a intenção, cara, é tirar o dono da loja dessa jaula, sabe? Dessa prisão, de conseguir capacitar ele, de conseguir desenvolver ele, de conseguir colocar essa mentalidade dele de performance, de desenvolvimento profissional. E apoiar ele com esses 4 hábitos, com essas 4 ferramentas que podem servir com ele de alavanca. E nesses últimos 6 anos, Lenin, eu olho para trás, cara, eu falo, eu não sou a mesma pessoa. O meu negócio não é mais o mesmo. E é muito legal a gente conseguir trilhar um caminho e olhar para trás e falar assim, cara, como eu mudei, né? Como o meu negócio mudou. E entender que olhar para frente e falar assim, pô, ainda tô muito longe do meu objetivo, mas quando tu olha para trás, tu fala, putz, quanto que eu já andei, né, cara? Quanto que eu caminhei? Quanto que eu melhorei? Então a gente começou uma loja, a gente não tinha estoque, a gente não tinha carro. Meu sócio tinha alguns, muito pouco. Eu também tinha, muito pouco, tinha 3, 4 carros. Meu sócio tinha isso. Quando ele se mudou para outra cidade, ele acabou levando. A gente tinha somente uma conta no Sicoob, um cheque especial de R$5.000, não tinha financeira. A gente começou, de fato, do zero. Depois de, cara, quase 3 anos, a gente já vendia, no ano, a gente chegava a vender 2 milhões e meio, chegava a vender 25, 30 carros por mês, sem ter estoque. Isso é bastante relevante. E não é só sobre os números que você vende, ou a quantidade que você fatura, ou o lucro que você bota no bolso, mas eu saí de 2 funcionários e ir para 16, eu saí de um negócio e ir para 5. A gente está... Amanhã, inclusive, sai o resultado da prova da SUSEP que eu fiz para a gente abrir uma seguradora, uma corretora, na verdade. A gente começa com um projeto de franquia de assinatura por de carro zero por assinatura. A gente tem uma empresa de laudo cautelar. Comprei uma empresa de laudo cautelar em 2020, quando o dono da loja repudiava fazer o laudo cautelar. Isso. Tipo, pelo amor de Deus, não, isso aqui não. Porque vai mostrar o defeitinho que tem no meu carro, vai mostrar que o carro é batido, vai mostrar que o carro Hoje todo mundo faz. Hoje todo mundo faz, cara. Hoje... Tu vai comprar um carro na Movida, tem lá um laudo. Tu vai, entra no autoavaliar, tem um laudo. E o teu cliente pede o laudo. E o teu cliente pede o laudo. Se não tiver laudo, você não vende. Eu, pelo menos, meu cliente pede o laudo. Todos. Cara, aí olha só. Há 5 anos atrás, eu comprei uma franquia de laudo cautelar para atender a minha loja. Hoje eu atendo o mercado na região dos lagos. E eu acho que é sobre isso, cara. É sobre como que eu consigo sair do ponto A para o ponto B, como que eu venço as minhas crenças, como que eu melhoro a lucratividade do meu negócio, como que eu... Como que você muda o seu ambiente. Como que eu mudo meu ambiente, como que eu mudo meu comportamento, como eu mudo os meus hábitos. Para mim, cara... Uma outra... Assim, existe 2 momentos de virada de chave na minha vida,
Que um é o nascimento do meu filho, em 2021. Meu filho nasceu, ele Qual o nome do mudou. seu filho? Gael. O meu também. É mesmo, cara? Que meu filho maneiro. é Gael, mas o meu tem 13 anos. 13 anos? Que maneiro. O meu tem 3, cara. Você tem um só, Aline? Um só. Maneiro. Cara, meu filho nasceu, ele mudou minha cabeça, assim. Sabe aquelas coisas que a gente sempre queria fazer, mas tinha medo? Eu falei, cara, eu preciso realizar aqui. E sabe aquelas coisas que a gente fazia e a gente não tinha medo? Também tem algumas coisas que a gente para de fazer. Não, tu sentiu que tu ficou mais medroso? Meu filho nasceu, eu falei, não, cara, caramba, calma, isso aqui eu não posso mais fazer, não. Não, tipo, isso aqui eu não posso me colocar em risco dessa forma. É muito engraçado, cara. Essa colocação que você fez é perfeita. Como é que a gente fica mais corajoso e mais medroso ao mesmo tempo? Isso é muito interessante. Então, meu filho nasceu. Isso mudou minha vida. Primeiro, meu casamento, minha esposa, assim, que sem ela meu filho não teria nascido, sem ela eu não teria largado o CLT, que ela me deu força, sem ela eu não consigo fazer o que eu faço hoje se eu não tivesse o apoio dela. Tem uma frase clichê que fala que atrás de um homem tem uma grande mulher. Sempre, eu cara. Discordo. Pra mim é do lado. Verdade. É do lado de um homem tem uma grande mulher. Verdade, boa. Boa, cara, gostei. E ela é essa mulher, cara, que tá comigo. É a pessoa que me faz me questionar todos os dias o que eu tô fazendo, se eu tô indo pelo caminho certo, se eu tô indo rápido, se eu tô indo devagar, se eu tô dando atenção, se eu não tô, se eu tô demais no trabalho, ou se eu tô de menos, ou se eu tô demais no esporte. É quem te baliza. Quem me dá o equilíbrio, quem te equilibra. Sabe? E às vezes eu fico pensando assim, pô, se ela não tivesse me travando aqui, eu já teria... Mas não, cara, eu acho que é o que eu preciso, sabe? Sim. Eu acho que Deus me deu ela para uma medida que eu não sou. A gente costuma falar, eu e ela, fala, cara, a gente é muito diferente. E aí eu já parei para pensar várias vezes, falei, pô, a gente é muito diferente, mas a gente é completo. Sim. Porque aquilo que eu não sou, ela é, da forma que eu penso, ela não pensa, e ela é sempre o oposto, sabe? Ela sempre me leva a esse ponto de equilíbrio. Então, meu casamento, nascimento do meu filho, o Amós que eu fiz, que foi aquele encontro com Deus que eu te falei, que eu ressignifiquei muita coisa do meu passado, e aí, cara, depois vem o Iron Man. O Iron Man foi para mim uma das experiências mais épicas que eu vivi na minha vida. Não só o dia da prova, mas o processo de preparação. Porque você tá de verdade desgastando o seu corpo num limite extremo. Não só desgastando o corpo, mas desgastando todas as arestas que a gente tem, sabe? Todas as imperfeições. Que imagina que a gente é um diamante bruto, sabe? E precisa ser lapidado. Eu acho que o Iron Man é exatamente isso, cara. Ele me faz me questionar sempre onde eu posso melhorar. Às vezes acontece alguma coisa na loja, com meu filho, com a minha esposa, eu falo, cara, onde é que eu posso melhorar aqui? Onde é que eu posso ser mais disciplinado? Onde é que eu posso ser mais constante? Onde é que eu posso acertar onde eu tô errando? Então, assim, eu fiz um Ironman do 0 a um 70.3 em 5 meses. Depois fui para Buenos Aires e fiz outro em Buenos Aires. E esse ano já tem um agendado, tem a Maratona do Rio, o desafio da Maratona 21 no sábado, 42 no domingo, e depois um Ironman em setembro no Rio de Janeiro. Então, assim, não dá pra viver fora desse ambiente pra mim. Sim. Você já, é o que você falou, é a competição, tá no sangue. Tá no sangue. Agora, você falou aquilo e aí eu quero perguntar, sinal de virtude, aquilo que a gente não sabe. O que significa o 70.3 do Ironman? Então, 70.3... O que aconteceu? O Ironman Full, ele é uma distância, né, em quilômetros, onde você nada 3.600, você pedala 180 e você corre uma maratona depois de 42 ponto alguma coisa. O Ironman começou a se ter uma prova de Ironman chamado meio Ironman, né, que é a metade do Ironman completo. E só que acabou ficando um termo onde desqualificou e desvalorizou a prova. Até acabou trazendo um demérito, né? Fazer um meio Ironman, metade é muito fácil. Só que existem distâncias ainda menores, porque o Ironman é uma prova de triatlon, é um endurance, onde se você pegar nas Olimpíadas, é a metade da distância de um meio Ironman. Então você tem o sprinter, tem o standard, tem o olímpico, que é das Olimpíadas, e aí depois você vem para o 70.3. Então 70.3 é a distância em milhas da distância total do Ironman, da metade de um Ironman. Então a metade do Ironman dá 113 quilômetros. Então é 70.3 em milhas. Então o Ironman completo dá o dobro de 113 quilômetros. Então 70.3 foi um termo que eles acharam para tornar o negócio
Para não denegrir tanto a imagem isso também. aí. Para a pessoa que quer fazer não se sentir desvalorizado. Fiz um meio Ironman. É tipo Mas isso. está no projeto fazer o... Tá, cara, em 2026. Na verdade, eu ia fazer em 2025, mas minha esposa falou: não faz. Eu falei: não vou fazer. Até porque, assim, tem um nível de dedicação muito alto para você fazer um Ironman. Eles chamam de Ironman Full, né? É uma prova que pode durar até 16 horas. Em média, as pessoas fazem em 10 horas um Ironman. Cara, não é fácil. Não é fácil fazer a prova e não é fácil se preparar. Porque você tá falando de treinar aí 15 horas por semana. E após a prova 15, essa que horas. você fez, quanto tempo para recuperar? Cara, uma semana, assim. Você fica doente. Eu fiquei um semestre sem... Eu fiquei um ano todo sem ficar resfriado. Eu só fiquei resfriado em 2 momentos. Fiquei resfriado depois que eu fiz o 70.3 no Rio, em junho, e depois que eu fiz Buenos Aires. Porque você leva o teu corpo a uma exaustão. No Rio eu fiz em 7 horas de prova, depois eu fiz em 5 horas e meia, porque eu melhorei muito o tempo. Então, você fica doente depois, você precisa de uma semana aí. Suplementar, beber água, dormir é essencial para uma prova de Ironman, para um preparo, dormir é essencial, cara. Dormir é essencial. É incrível, é um feito incrível. Parabéns. Obrigado, cara. E aí, estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu queria agradecer a você que ficou até agora aqui conosco, nos assistindo. Muito obrigado. Obrigado a você novamente, Marlon. Valeu, Foi um Lenine. prazer. Obrigado, cara. Tamo junto. Sucesso E é isso pra aí, você. galera. Valeu, um abraço. Valeu.